Paraíso Tropical. O plano de Olavo para colocar Daniel atrás das grades funcionou. Eu não quero nenhuma regalia, eu só quero saber do que é que eu tô sendo acusado. Um escândalo que pode destruir sua carreira e acabar com a sua reputação. Eu não vou ter que encontrar com ele de novo, não vou. O Daniel Bastos está trancado numa cela. Não precisa ter medo. O que está acontecendo, meu Deus? Hoje, depois do Jornal Nacional, Paraíso Tropical. Olha que espetáculo! Por apenas 5 A educação transforma a vida das pessoas. Todo mundo merece essa oportunidade. Dá só uma olhada nessa nota aqui. Cruzado. Lembra de quando nosso dinheiro se chamava cruzado? Pois é. Eu já tinha até me esquecido dessa história de cruzado. Pelo jeito, eu não visto esse paletó desde o governo José Sarney. Lembra do que aconteceu naquela época? Era um plano econômico atrás do outro. E naquele tempo, o assunto principal de qualquer conversa era sempre o mesmo: inflação. Daqui a pouco nós vamos voltar àquele tempo. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a história do Brasil durante o governo José Sarney. Uma história cheia de esperanças e decepções. Uma história que serve de lição ao povo brasileiro. Vamos lá. Se a gente quer investigar a história do governo Sarney, a gente precisa primeiro entender o que estava acontecendo naquela época. Muito bem. Bom, a gente sabe que Sarney tomou posse em março de 85. Mas que Brasil era aquele que o novo presidente estava começando a governar? Em que pé andava a nossa economia naquele ano? O governo Sarney começou numa época de crescimento econômico. O Brasil estava se recuperando de um período de recessão, ou seja, um período de crise econômica e de empobrecimento. Mas naquele momento, em março de 1985, o país voltava a crescer. O Brasil estava importando menos, isto é, estava comprando menos produtos que vinham de outros países. E, em compensação, estava exportando mais e mais os seus produtos para outros países. Para se ter uma ideia de como este comércio exterior estava ajudando a gente, basta dizer que o saldo da nossa balança comercial era de 13,1 bilhões de dólares. Você sabe lá o que é isso? Eu sei de um jeito fácil da gente entender essa história de balança comercial. Olha só essa balança aqui. Vamos supor que esta seja a nossa balança comercial. Aqui, a gente coloca o dinheiro que sai do país para pagar os produtos que a gente compra de fora. Quer dizer, o dinheiro gasto em importação. E aqui, a gente coloca o dinheiro que entra no país com as vendas da exportação. Ou seja, dinheiro que entra no país. Esta é uma balança comercial equilibrada. Quer dizer, a importação tem o mesmo peso da exportação. Mas, se por algum motivo a exportação diminui... Quer dizer, se o país começa a vender menos os seus produtos, mas continua comprando a mesma quantidade dos produtos que vem de fora, a balança comercial fica com saldo negativo. O que significa que tem mais dinheiro saindo do país do que dinheiro entrando com as exportações. Mas, para a sorte do governo Sarney, a situação no início do seu governo era justamente o contrário. O Brasil estava exportando mais
e importando menos. Ou, em outras palavras, tinha mais dinheiro entrando no país do que dinheiro saindo do país. E isso quer dizer que nós tínhamos um saldo positivo na nossa balança comercial. Com esse saldo positivo de 13 bilhões de dólares, foi possível pagar os juros da nossa dívida externa. E, além disso, o Brasil tinha 9 bilhões de dólares em reservas. Com todo esse dinheiro, o Brasil pôde negociar a dívida diretamente com os bancos privados. Ou seja, para quem olhava de fora, a economia brasileira ia muito bem, obrigado. Mas para quem olhava de dentro, a situação era bem diferente. Em 1984 e 1985, a inflação era o maior problema da economia brasileira. Em 1984, a inflação chegou a 223,8%. E em 1985, pulou para 235,5%. A gente sabe que nos países onde a economia é estável, a inflação é sempre muito baixa. Quando passa de 3%, começa a preocupar. E se uma inflação de 4% ou 5% já é ruim para a economia de um país, imagine o que pode acontecer quando ela chega a 235%. Em vez de imaginar, vamos investigar isso de um jeito diferente. Antes de mais nada, vamos esquecer essa história de balança comercial, por enquanto. E vamos dizer que essa balança aqui representa a balança da economia, certo? Muito bem. A balança da economia funciona da seguinte maneira. De um lado, estão as mercadorias que estão à venda. E do outro lado, o dinheiro para comprar essas mercadorias. E vamos dizer que esse pacote de feijão representa toda a comida que você compra por mês. E vamos combinar uma coisa cá entre nós. O preço real da comida não vai mudar nunca. Ela vale quanto pesa. Combinado? Então, vamos observar a balança da economia. Mas, o que está acontecendo por aqui? À primeira vista, não está acontecendo nada, certo? Errado. Aqui está acontecendo uma coisa muito importante. A economia está equilibrada, estável. Em outras palavras, nesta balança da economia, a inflação é zero. Você está vendo alguma inflação por aqui? Então se liga que você vai ver já já. Tá vendo esse dedo aqui? Esquece que isso daqui é um dedo. E a partir de agora, vamos chamar esse dedo de inflação. Agora, veja o que acontece quando a inflação põe o dedo na balança da economia. Está vendo? A inflação ataca o valor do seu salário. E você é obrigado a usar uma parte maior do seu salário se quiser comprar a mesma quantidade de comida. Na prática, o preço da comida aumenta. E a gente fica com a impressão de que a comida ficou mais cara. Mas, na verdade, foi o seu salário que passou a valer menos. E o pior é que quanto mais o seu salário aumenta, menos ele vale. E a inflação vai ficando cada vez mais descontrolada. Muito bem. Até aqui, deu para ter uma boa ideia de como andava a economia em 1985, no início do governo de José Sarney. Por um lado, o país estava crescendo e exportando bem. Por outro lado, tinha uma inflação perigosamente alta e subindo sempre. Agora, vamos ver o que aconteceu na economia e na vida dos brasileiros durante o governo de José Sarney. O presidente Sarney não conseguiu salvar a economia brasileira da inflação. Mas ninguém pode dizer que foi por falta de tentar. A gente pode contar a história dessa época falando apenas das tentativas do governo para controlar a inflação. Essa história de tentativa começa antes do famoso Plano Cruzado. O primeiro-ministro da Fazenda do governo Sarney tentou acabar com a inflação controlando os gastos públicos. Tentativa número 1, equilíbrio financeiro. Se o assunto é equilíbrio, nossa balança pode nos ajudar outra vez. No caso de equilíbrio financeiro, a ideia é a seguinte. A ideia partia do seguinte princípio. A despesa da administração pública era maior que a receita que o governo arrecadava em impostos. Trocando em miúdos, o problema do governo era que o dinheiro não dava para os seus gastos.
Para cobrir o buraco, o governo fazia empréstimos a curto prazo e aumentava a emissão de papel moeda. Quer dizer, fabricava mais notas. E quanto mais papel moeda a gente tem, menos ele vale. E isso, como a gente já sabe, provoca inflação. Para acabar com isso, o governo cortou 10% do orçamento da União. O governo também congelou empréstimos e contratos. O objetivo era conseguir o equilíbrio entre a receita e a despesa e, assim, acabar com a inflação. Mas acontece que isso também dificultava o crescimento econômico do país. A estratégia não estava dando certo. A inflação continuava subindo. Logo, começaram as greves e críticas de gente de dentro do próprio governo. Gente que não estava de acordo com a política econômica. Foi aí que o presidente Sarney trocou o ministro da Fazenda. A equipe econômica do ministro Dilson Funaro tinha uma ideia bem diferente para acabar com a inflação: o tratamento de choque. Essa ideia era basicamente acabar com a correção monetária e com a nossa moeda na época, o cruzeiro. O Brasil precisava de um dinheiro forte. E foi no dia 28 de fevereiro de 1986 que o Brasil foi pego de surpresa com a notícia de um novo plano econômico para acabar com a inflação: o Plano Cruzado. Tentativa número 2, congelamento de preços. Com o Plano Cruzado, veio o congelamento de preços, o fim da correção monetária, o gatilho para reajustar os salários quando a inflação acumulada chegasse a 20%, o seguro-desemprego e a nova moeda, o cruzado. Apesar do susto na economia, o Plano Cruzado começou bem. A inflação baixou rapidamente. Por isso, os salários dos trabalhadores passaram a valer mais, tinham mais poder de compra. O Plano Cruzado foi uma esperança de cidadania para os brasileiros. A população era a maior arma do governo para fiscalizar os preços. Pois é. O povo acreditou. Mas não demorou muito para perceber que aquela alegria ia durar pouco. Como os preços estavam congelados, o consumo disparou. Fazer compras era uma verdadeira festa. Os brasileiros compraram tanto que em pouco tempo começou a faltar mercadoria. A gente sabe que quando um produto está em falta, ele fica mais caro. Mas na época do cruzado, isso não podia acontecer. Aumentar os preços era contra a lei. E para driblar a lei, apareceu o ágio. O ágio é um dinheiro que você paga por baixo para conseguir comprar uma mercadoria que está em falta. Na prática, significa aumento de preços. Significa inflação. E além do ágio, o Plano Cruzado tinha outro problema. O congelamento dos preços estimulava o consumo, mas não estimulava a produção. A atividade produtora diminuiu na cidade e no campo. E o resultado foi o aumento do desemprego. Para tentar salvar a situação, o governo preparou novas medidas econômicas. Essas medidas ficaram conhecidas como cruzadinho. Na prática, essas medidas econômicas tentavam equilibrar o orçamento. Essa foi a terceira tentativa do governo Sarney de acabar com a inflação. Tentativa número 3. Empréstimo compulsório. Ou seja, um empréstimo que os brasileiros eram obrigados a fazer ao governo quando compravam carros, gasolina ou álcool, dólares para viagem ou passagens aéreas. Mas nem assim o governo conseguiu equilibrar as contas. Sabe o que atrapalhou? A nossa conhecida balança comercial. Você se lembra que no começo do governo Sarney, a balança comercial estava pendendo para o nosso lado. O Brasil exportava mais do que importava. Só que depois do cruzado, a coisa inverteu de figura. As importações tinham aumentado bastante. No último semestre de 1986, as fraquezas do Plano Cruzado estavam na cara. O governo segurou as pontas até as eleições. Depois, aumentou as tarifas públicas e os impostos. A inflação voltou a crescer. O governo ficou sem dinheiro para pagar os juros da dívida e teve que decretar a moratória. Tentativa número 4, Plano Bresser. O ministro Dilson Funaro acabou sendo substituído pelo ministro Bresser Pereira. Ministro novo, plano novo, fracasso novo. Em vez de acabar com a inflação e com a crise econômica, o Plano Bresser acabou piorando ainda mais essa crise. Em janeiro de 1989, a inflação chegou a 1000%. E o governo Sarney, para variar, fez outro plano. Tentativa número 5, Plano Verão. O Plano Verão foi uma tentativa muito parecida do Plano Cruzado.
Voltava o congelamento de preços e, mais uma vez, o Brasil mudava a moeda. Agora era o cruzado novo. Outra medida do Plano Verão foi o aumento dos juros bancários. Esse aumento tinha o objetivo de conter uma nova onda de consumo. Mas nada disso deu certo. Na verdade, começou tudo de novo. Faltou mercadoria nas prateleiras dos supermercados e voltou o ágio. A inflação, em vez de baixar, subiu mais ainda. E pior de tudo, o desemprego aumentou. Em 1989, no final do governo Sarney, o Brasil vivia um período de crise econômica e social. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós vimos que, nos anos de 1986 a 1989, o governo do presidente Sarney enfrentou o desafio de acabar com uma inflação descontrolada. Vimos que sua estratégia principal eram os planos econômicos que tentavam resolver o problema com tratamento de choque, com uma forte intervenção do governo no funcionamento da economia. Vimos também como esses planos acabaram complicando ainda mais a situação econômica e social do país, gerando mais inflação e mais desemprego. Pois é, 1989 seria o ano que o Brasil teria sua primeira eleição direta para presidente desde 1964. E o clima, como a gente viu, social e economicamente, não era dos melhores. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.